Boa noite, tudo bem com vocês? Como passaram de ontem para hoje? Hoje eu não vou chorar, tá bom? A mãe chorona não vai dar o ar da graça hoje, tá bom? Como é que vocês estão? Como é que foi o dia de ontem de vocês? Ontem eu fiquei muito grata, né? Tô aqui para agradecer vocês ah, pelos feedbacks, né? Pelos agradecimentos que vocês fizeram para mim, e foi muito especial, né? Poder falar com vocês e receber esse carinho de volta. é, Esses agradecimentos, né? Essa conexão que a gente acabou fazendo. Então, desde já eu agradeço pela oportunidade. Eu acabo confundindo assim um pouco, não é nem confundindo, os horários aqui são uma hora antes do Brasil, na verdade, e acaba que como os dias estão sendo cumpridos, fica sol até mais tarde. E aí no meu cérebro a sensação de ser noite é quando escurece. E acaba que eu perco um pouco a noção do tempo, porque quando escurece aqui, na verdade, já tá tarde, né? Então, aí no Brasil já é 20 para as 10 e aqui é 20 para as 9 ainda. E então acaba que eu acabo fazendo essa confusãozinha, tá bom? Mas me desculpa, eu vou tentar fazer mais cedo para poder ser noite aí e não ser tão tarde. Então, ontem também acabou que eu esqueci de agradecer. Eu falei que eu tinha ganho o colar de uma pessoa que eu tinha acabado de fazer conexão, que eu conheci há pouco tempo, e é a Bruna. Bruna, gratidão, né? Hoje até eu mandei uma mensagem para ela me desculpando porque eu acabei que eu nem falei quem era. Então foi a Bruna. Bruna, beijo para você, tá bom? E aí no Fala Jusa de hoje, eu quero perguntar para vocês se vocês já tiveram a sensação de estar ligado no piloto automático, de se sentir fazendo múltiplas tarefas, fazendo várias coisas, sabe? Ligado mesmo no piloto automático, tipo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e acaba não fazendo muito bem todas as tarefas que você precisa. Por muitas vezes eu me senti fazendo isso, né? Ligada no piloto automático. E oi Maria, boa noite. Renê, obrigado, boa noite. Eu me senti nessa postura de múltiplas tarefas, de fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e depois no final eu sentia que eu não tinha feito absolutamente nada da maneira como eu gostaria de ter feito. Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje à noite. Oi Thales, boa noite. São essa troca de experiência de estar ligado no piloto automático, fazendo algumas coisas já no automático, sem perceber, sem prestar atenção, sem ter uma certa atenção plena, né, sobre aquilo que a gente está fazendo. Então, é muito ruim, né? É muito bom saber que a gente tem várias coisas para fazer, mas também é muito ruim quando a gente chega no final do dia e percebe que não fez absolutamente nada como gostaria de ter feito. Às vezes a sensação nem é de não fiz nada, é de fiz algumas coisas, mas acabei por não me dedicando como eu gostaria, não falando como eu gostaria. Na verdade, a gente fica procurando uma perfeição para poder fazer. E essa perfeição vem lá da outra conversa do vídeo. Na verdade, essa perfeição a gente busca por conta de validação, né? Porque o que as pessoas vão dizer, como é que as pessoas vão me ver, o que as pessoas vão achar, e aí a gente acaba por fazendo tudo no atropelo. Então, eu queria dizer para vocês que a gente vem e tem uma conexão direto da fonte, né? A fonte criadora, ela nos dá a oportunidade de fazer várias coisas, né? E de inclusive fazer múltiplas tarefas. Mas a gente precisa parar um pouquinho, observar e ver o que está acontecendo, Eduardo. Boa noite.
O que está acontecendo com a gente que a gente não está demandando a quantidade de energia suficiente, a maneira certa de estar ali para fazer aquela coisa acontecer com mais maestria, com mais valor, com mais eficiência, né? Não para as outras pessoas, mas para a gente mesmo. Então, eu queria perguntar para vocês já se sentiram assim, fazendo várias coisas e depois com uma sensação de que vocês acabaram, que vocês não estavam fazendo quase nada, por estarem fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sem colocar atenção plena? Tati, boa noite. Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso e que vocês parassem para avaliar, porque eu tenho tentado fazer dessa forma, colocado. E eu comecei a avaliar a minha vida, né, o tempo que eu fiz coisas eficientes e que tiveram bons resultados por conta de eu estar ali focada, de eu estar olhando, de eu estar com uma atenção plena para aquilo. É super interessante que várias vezes eu consegui atingir esse patamar e muitas outras vezes eu deixei de atingir esse foco, esse algo que eu gostaria de fazer bem feito, pelas distrações que eu me deixei levar, pelas distrações que acontecem naturalmente na nossa vida e que tiram o nosso foco ali rapidinho. E eu tive conversando com meu marido há pouco tempo atrás sobre quando a gente vai receber as pessoas em casa, né? E às vezes a gente quer otimizar o nosso tempo e quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer receber várias pessoas junto e quer fazer aquela festa, estar com todo mundo, e você acaba não dando atenção devida para todas as pessoas, ou seja, você está com todo mundo e você acaba não estando com ninguém. Eu até comentei isso com a minha amiga ontem, que veio aqui, né, no final da noite, e eu falei, puxa, eu quero agora me dedicar mais para estar presente, estar com a atenção plena quando eu estiver com alguém. E esse alguém não precisa ser um grupo grande de amigos. Esse alguém pode começar pela minha casa mesmo. Quando eu estiver com o meu marido, estar com ele. A gente hoje tá literalmente no piloto automático. A gente às vezes está almoçando e tá com o celular na mão. Às vezes a gente está falando com outra pessoa e fazendo outra coisa, e aí a gente não tá fazendo nada muito bem feito. Então, se a gente ganhou vida, né? Se a gente tá na fonte, como a gente é uma extensão da fonte, a fonte é uma fonte perfeita, né? Inclusive, quando a gente estuda, fala sobre isso, fala que há tempo para todas as coisas. Então nós precisamos melhorar o nosso dia a dia, a nossa rotina, sair um pouco, desacelerar, sair desse piloto automático e fazer as coisas com mais atenção plena, porque os resultados vão ser muito melhores. Então, muitas vezes, o que limita a gente de não estar nessa atenção plena e de não fazer as coisas direito, muitas vezes é por conta de que nós nos comparamos com outras pessoas. Então, muitas vezes a gente quer fazer algo e não dá conta de colocar todo o foco, toda a energia, toda a atenção naquilo que eu quero fazer, porque as distrações, que muitas vezes são a maestria de uma outra pessoa, o jeito com que ela faz, os resultados dela são efetivos, acaba me paralisando. A minha mente é o meu maior sabotador, é o meu bloqueio, né? É por conta da minha mente que muitas vezes eu não consigo dar o segundo, terceiro, quarto, quinto passo ou pegar impulso para fazer uma grande corrida. Então, eu sugiro que vocês possam, assim como eu, parar um pouquinho e reavaliar algumas coisas e voltar a fazer novamente. Boa noite, Idri. E a primeira coisa que eu acho legal e importante que eu tenho feito é voltado
me feito perguntas, né, voltado para minha mente, me perguntando quais são as minhas verdadeiras habilidades. Porque às vezes nem isso eu consigo fazer. Boa noite, Dri. Às vezes eu tenho várias habilidades, as pessoas com que eu convivo, ou que eu convivi, ou que estão à minha volta, normalmente falam das minhas habilidades, mas eu não consigo enxergar essas habilidades que eles enxergam. Então, eu acredito que é legal a gente poder parar e se permitir perceber quais são as minhas verdadeiras habilidades, quais são as coisas que eu realmente gosto de fazer, quais são as coisas que eu já tive desejo muitas vezes de fazer e pelas distrações do mundo, pelas circunstâncias, eu acabei não podendo fazer. Então, muitas vezes a gente tem várias habilidades e a gente não consegue focar em uma única, né? E quando eu paro para focar em algo que eu gosto de fazer, que é, por exemplo, o que eu tô fazendo aqui hoje, todo mundo sabe que é uma habilidade que eu tenho, que eu sempre tive e que eu sempre amei fazer isso, né? Eu já consegui ajudar pessoas a se descobrirem, a deixarem de fazer algumas coisas ou fazerem outras coisas. Eu já consegui impulsionar algumas pessoas fazer algumas coisas, olhar uma situação de um outro prisma, de uma outra forma. E boa noite, Tice. E acabou que eu senti uma alegria tão grande quando as pessoas me davam um feedback de de gostar de conversar comigo, de gostar do meu jeito de falar com elas, enfim. Então isso é uma habilidade e um foco. E muitas vezes eu começo e dou uma parada, dou uma travada. É óbvio que tem várias circunstâncias, né, que acontecem no meio do caminho, que às vezes nos tira do trilho, nos tira daquele momento, daquela visão, e a gente acaba deixando o piloto automático tomar conta de novo e acaba por não voltando a desenvolver ou então focar naquela habilidade que a gente tem, né? Então, qual é a sua habilidade? O que você realmente gosta de fazer? O que você ouve as pessoas dizendo que você é bom? Que você... você é uma pessoa que eu gosto de procurar, que eu gosto de conversar por isso, por isso e por isso. Ou por essa razão, ou você impactou a minha vida dessa forma. Quais são as coisas que estão aqui dentro, bem lá no fundinho, que você sabe que está ali guardado, mas que você não consegue colocar para fora, que você não consegue demandar energia suficiente, que você não consegue fluir para que as coisas aconteçam. Quais são os bloqueadores, né? E eu comecei a pensar sobre isso e eu pude entender e perceber que o maior bloqueador é a minha própria mente. É o meu jeito de olhar para aquilo. Porque muitas vezes eu quero fazer o quê? Com perfeição. Eu quero fazer, mas já tem gente boa o suficiente ou boa demais fazendo algumas coisas. Mas e você? Né? Qual é a sua doação? O que realmente você gostaria de fazer e que você não consegue colocar foco? E quais são as razões pelas quais você não consegue colocar foco? É falta de tempo? É falta de inspiração? É falta de organização? Eu descobri, e até comentei com meu marido hoje, sobre a gestão do tempo, o quanto isso impacta na vida de qualquer pessoa, não é só na minha, mas o quanto tem impactado principalmente na minha. É não gerir o tempo da forma correta para que eu possa conseguir focar plenamente em algo, para aquele algo dar fruto. Porque eu falei ontem sobre as raízes, né? Tô com o mesmo pin, gente. Com a árvore da vida. Às vezes a gente foca em querer receber o fruto, mas a gente não enterra a raiz lá embaixo para que ela realmente... Oi, Maria, boa noite. Para que fique frutífera de verdade, para que eu possa saborear. Eu quero atropelar, né, o tempo
Por quê? Porque hoje tá todo mundo na internet, tá todo mundo no mundo digital, tá todo mundo falando, recebendo informação. É muito, muito interessante porque eu fiz um curso sábado, né? Um curso maravilhoso chamado Sala Secreta. E foi tão inspirador, foi tão gostoso eu poder conhecer pessoas ali, eu poder trocar, eu poder colocar o meu coração, minha energia naquele momento. E foi tão gostoso receber o fruto, na verdade, daquela semente que eu tinha acabado de colocar, né? Algumas sementes, elas acabam sendo instantâneas, né? Quando você conecta uma alma ou um coração com o coração, aquilo que você sente de verdade com outras pessoas, é muito lindo, é muito gostoso, é muito próspero, é muito frutífero, né? E o quanto essas pessoas impactaram o meu sábado para eu voltar a fazer o que eu preciso fazer no domingo, para eu voltar e vir aqui novamente e falar com as pessoas que querem me ouvir, né? Isso é muito gostoso, isso é muito gratificante. Quem é a Lígia e o Clau, boa noite. Então, eu pude sentir, né, essa energia, essa vibração, como se fosse a semente que eu joguei, a raiz ali na base, e essas pessoas acabaram sendo águas, né, que estavam ali regando esse jardim que eu tô querendo que dê flores, que eu tô querendo que dê frutos. E isso é muito legal. Por quê? Porque te ajuda, te impulsiona. E assim, no sábado, o curso me tocou de uma forma tão conecta, assim, que hoje eu pude expressar, né, para esse mentor. O nome dele é Janley Soares. Eu vou deixar depois ele aqui na descrição dessa live, para que vocês que queiram conhecê-lo melhor, saber do trabalho dele, aquilo que ele oferece, para que vocês possam se conectar e ver que ele é uma pessoa tão leve de ouvir, tão gostosa. Ele dá uma chicotada na gente, assim, mas a gente nem sente. É tão leve a maneira que ele fala. E ele deu uns minutos para a esposa dele falar, e ela também falou assim, abriu o coração dela. Pensa em dois seres humanos. E o que eu quero dizer é que nesse curso no sábado que eu fiz, que foi de basicamente 12 ou 13 horas, eu não me recordo, para mim nem teve todo esse tempo gigante, porque eu tava com sede novamente de me reconectar, de entender melhor o meu papel, de como prosseguir fazendo as coisas, que acabou sendo bem tranquilo, mas teve algo lá que foi assim, uma conexão tão direta que quem me conhece, quem convive comigo, sabe que é sempre o que eu sempre gostei de fazer. E foi a palavra gente. Nós lidamos com gente. Então esse gente que é você, sou eu e é todo mundo, é assim simplesmente para mim maravilhoso, sensacional, porque eu nasci para falar, para me conectar com gente, não só com o que as pessoas se tornaram, quem elas são, onde elas chegaram, mas conectar com o coração delas, com a alma delas, com a essência delas, estar presente naquele momento presente. E as distrações do mundo às vezes nos desconecta tão rapidamente. Às vezes a conexão é tão boa, é tão gostosa, e de repente a desconexão é tão rápida. Por quê? Porque essas distrações do mundo acabam fazendo com que a gente perca esse foco. Então, é tão gostoso quando nós estamos conversando com uma pessoa e a pessoa está olhando pra gente. Ou seja, a pessoa é gente, você é gente, e a gente tem essa conexão de gente, né? De que você tá falando e a pessoa está te ouvindo. Hoje a gente está vivendo num modelo onde a pessoa está só de corpo presente muitas vezes,
né? Ela não tá mais ali inteira. Eu sei que a gente vive num mundo frenético, acelerado, onde informação é preciosíssima. Mas eu tenho falado muito, às vezes eu saio com o meu próprio marido e às vezes eu falo, dá pra você estar aqui nesse momento? Por quê? Porque as distrações, elas pegam, elas são umas ciladinhas, né? Pra gente se desconectar ou pra gente não prestar atenção. E o quanto é gostoso quando a gente quer um momento de atenção e a pessoa nos oferece essa atenção plena, não é assim? É tão gostoso você conversar com uma pessoa que ela está ouvindo você. Ela não está só te escutando, né? Ela está ouvindo, ela está ali presente, ela está ali doando o tempo dela. Às vezes eu ligava para o meu filho, talvez ele vai lembrar, e às vezes ele não atendia e depois eu falava para ele assim, eu te liguei, o que aconteceu? Eu estava almoçando. Ou seja, quando ele está almoçando, ele não tem o interesse de atender o telefone e ele tá super certo, né? Ele tá com a atenção dele voltada para aquilo que ele tá fazendo. Mas hoje a gente tá tão no piloto automático que a gente não sente o sabor de uma comida. Às vezes a gente sente o cheiro, porque tá morrendo de fome, não é assim? E aí quando a gente coloca no prato e vai engolir aquela comida, a gente literalmente engole a comida. Assim como a gente tem engolido tantas outras coisas, a gente engole emoções, a gente engole o alimento, a gente engole sapo, a gente engole boi, elefante, enfim, a gente engole tanta coisa. E isso vai fazendo o quê? Reverberando na gente de alguma forma, né? Uns reverberam de forma de doença física, outro reverbera em forma de doença psicológica, outra reverbera em doença espiritual, e assim as coisas vão acontecendo. Então, tudo isso eu já passei na minha vida. E se eu não tomar cuidado, se eu não começar a voltar os meus olhos para aquilo que realmente importa, que é ser gente, estar com gente, ouvir gente, ser ouvida por gente, gente de verdade, não gente robotizada, não gente fake, não gente que você tá ali com você, mas é como se nem tivesse. Né? É como se tivesse duas pessoas estranhas. É super clichê falar sobre um assunto de as pessoas às vezes tá uma mesa de restaurante lotada, amigos, familiares e todo mundo com o celular na mão. Ninguém tá ali presente como gente de verdade, se conectando, desfrutando daquele momento, né? Gastando ali a energia dela, que na verdade não é um gasto de energia. Quando eu tenho uma pessoa aqui, né, uma gente comigo, que sou gente, conectada, a gente não tem uma desconexão de energia, não. A gente tem uma soma de energia. A gente tem uma liga, uma conexão. Às vezes a gente tá com o marido ou com a esposa, e aí um fala uma coisa, o outro nem ouviu. Aí a pessoa pergunta de novo, né? Mas quando eu não sou ouvida, normalmente eu vou fazer o quê? Ficar brava. Pô, você nem tá prestando atenção no que eu tô falando. Mas e quando a gente troca de lugar? Ele tá falando comigo e também parece que eu não tô ouvindo, né? Então a gente muitas vezes cobra de muitas coisas que a gente deixa a desejar, né? A gente acaba não olhando para dentro. Então, vamos sair do piloto automático, né? Essa live aqui para fazer um convite para vocês, para sair do piloto automático, para estar presente com gente de verdade, né? Se conectando com pessoas, esteja ali, não importa se seja por 2 minutos. Se você está com alguém por 2 minutos, olhe nos olhos, se conecte, responda, escute, fale, preste atenção. Sinta essa energia sendo somada e não desconectada. E isso
precisa ser revisto. Muitas coisas, essas múltiplas tarefas que nós fazemos todos os dias, talvez gerir o tempo, né, que nós temos durante o dia, fazer uma gestão do tempo, na verdade, da nossa semana, não façam coisas grandes, né? Eu vou fazer uma gestão daqui até um ano. A menos que você seja uma pessoa extremamente organizada e que isso funcione verdadeiramente para sua vida. Mas faz a gestão, se você não dá conta de fazer a gestão do dia todo, faz a gestão da parte da manhã. A parte da manhã, se você gerir, então amanhã eu vou fazer isso, até tal hora. Depois faz uma gestão do tempo da sua outra parte até a noite. Por quê? Porque a gente vive na velocidade. E aí as coisas vão acontecendo, e aí é onde a gente vai engolindo tudo. E aí para desengolir tudo isso, e para vomitar depois tudo isso? Normalmente, se a gente acaba vomitando, a gente vai vomitar na pessoa errada, na hora errada e no momento errado. E eu sou prova disso. Quantas vezes eu vomitei nas horas mais inapropriadas? Então eu preciso olhar para mim, né? Perceber o que eu quero, quais são as minhas habilidades. Eu convido vocês essa noite para enumerar no mínimo 3 habilidades que vocês sabem que vocês têm e que vocês gostam de fazer de verdade. E o meu novo convite foca 100%, pelo menos em uma delas. Se você não conseguir focar nas 3, foca pelo menos em uma. Desprenda 30 minutos do seu dia para essa habilidade que você está focado. Quais são as coisas que você não conseguiu fazer até hoje, que você sabe que você pode melhorar e que 30 minutos do seu dia não vai ser tempo exorbitante ou gasto de uma maneira que não vai te trazer resultado? Foca 30 minutos nessa habilidade. Se você já tem várias habilidades e se você já está se sentindo conectado com essas habilidades, desenvolvendo essas habilidades, então cria mais uma. Dá o segundo passo. Então, além dessas, qual é a outra que você gostaria de fazer, de atingir e que você pode voltar a sua atenção para ela e focar 30 minutos da sua vida para essa habilidade que você gostaria que ou ficasse melhor ou que você começasse a aprender a fazer? Se desprenda do outro. Não se compare com a outra pessoa que tenha a mesma habilidade, ou o mesmo foco, ou o mesmo desejo que você. Pensa que ela é ela, e ainda que ela dê a mesma informação que você está dando, alguém precisa da informação da forma que ela passa. E outro alguém precisa da informação da forma que você passa. Então, não importa se isso é uma habilidade manual, se isso é uma habilidade mental, se isso é uma habilidade física, não importa. Importa que você faça, que você só melhore. Não se cobre 100% de ter um resultado de pessoas que já estão na estrada, que já estão mais tempo que você, que já estão fazendo há muito mais tempo. A diferença de uma pessoa que tem maiores resultados que o seu, que o meu, são pessoas que executam mais, são pessoas que se dedicam mais. Vocês, quantas vezes vocês, quando executaram da maneira como vocês deveriam executar, quando vocês focaram mais em algo que vocês gostariam de fazer e que estava um pouco perdido, mas vocês determinaram foco 100% naquilo, o resultado foi muito melhor. Eu sou prova disso, né? Se eu focar em algo, eu realmente consigo atingir um resultado. A questão é que as distrações do mundo acabam me tirando. Então, é super importante a gente fazer aquela faxina que eu falei em outras lives, né? A faxina interna, a faxina externa, para você ir criando um ambiente gostoso, um ambiente bom, um ambiente próspero, para você colocar em prática aquilo que está
reverberando dentro do seu desejo, do seu coração, da sua vontade de fazer melhor. Então não se compare, coloca 30 minutos do seu dia para você focar 100% naquilo que você pode dedicar mais 30 minutos, seja para continuar ou para descobrir uma nova habilidade para você fazer. E pensa que o seu cérebro é uma máquina, é ele que te impulsiona a fazer muitas vezes ou a deixar de fazer. Tudo vai depender da onde você está colocando foco. Eu sempre costumo dizer que onde a gente coloca foco expande, seja tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Se o seu foco tiver nos problemas, né, que eu já falei em outra live que não gosto mais de chamar de problema, mas sim de oportunidade. Se o teu foco tá ali só nas coisas que estão não dando ou saindo como você gostaria que saísse, isso que você colocou, essa demanda de energia, essa força, faz com que fique maior, cada vez maior, cada vez maior. Então, o gasto de energia é o mesmo para quando a gente foca em situações que não são agradáveis, quanto para situações que são extremamente agradáveis. Então tudo vai fazer a sua mente fazer um movimento, fazer com que com o resultado daquele foco que você quer, ele vai fluir. Então, quanto tempo e quanto de energia você gasta olhando para coisas que você sabe que não tem solução imediata? Você sabe disso, você está vendo isso, assim como eu. Quantas vezes eu vi isso na minha frente e eu demandei um gasto de energia gigante por aquilo que eu já sabia que não ia acontecer. Minha pergunta é, o que resolveu? Resolveu que a minha mente me traiu, né, me enganou e me fez sentir mais daquela emoção que eu já não estava gostando. E quantas vezes eu tive oportunidade de focar em algo muito bom que eu queria, em algo muito positivo, em algo muito legal, e o gasto de energia, a demanda de energia foi da mesma forma para coisa que não foi tão positiva. E eu tive bons resultados. Então, olha que insano. Nós somos os sabotadores. A nossa mente, ela tá sempre jogando contra. Então, eu quero fazer algo, mas eu não vou fazer porque alguém já faz. Muda a chavinha. Se esse alguém já faz, eu também posso fazer. Será que não é uma maneira muito mais saudável e muito mais positiva de continuar despendendo foco e energia para aquilo que eu quero fazer? Né? É muito interessante isso. Nós somos uma extensão de uma fonte criadora que tem 100% de tudo. De tudo que é, de tudo que proporciona, de tudo que faz acontecer. E nós somos a extensão dela. As pessoas que conseguiram compreender mais rápido isso, que conseguiram entender melhor isso, os resultados delas são maiores. Porque elas não duvidam. Elas simplesmente não duvidam. Elas não permitem que a mente sabotadora delas digam: você é só mais um. Mas um monte de gente já faz. Mas você nem vai dar muito certo porque não é só praia. Quantas vezes a gente teve vontade de fazer coisas inusitadas? Quantas vezes a gente teve vontade de trocar de coisa ou de mudar de um sabor, de algo que a gente tá acostumado a comer? Já perceberam que a gente é no piloto automático? Às vezes a gente é resistente até para experimentar algo novo. Porque, eu acho que eu não vou gostar. Mas só tem um jeito de você saber se você não vai gostar. Se você experimentar. Oi, Érica. Boa noite. Então, só tem uma maneira de você saber se aquilo é bom pro seu paladar. Né? Quantas vezes a gente também experimentou e falou: nossa, eu não imaginava que eu ia gostar tanto.
E isso são fases na nossa vida, inclusive. Nós mudamos. Nós mudamos. Nós mudamos de pensamento, nós mudamos de energia, nós mudamos de vontade, nós mudamos de idade, de tempo, nós mudamos o tempo todo. Mas algumas coisas a gente não quer que as pessoas mudem, ou que as coisas mudem. A gente quer mudar, a gente quer mudanças, mas muitas vezes a gente se assusta com as mudanças que acontecem. Então, não deixa a sua mente te sabotar mais. Minha mente me sabota demais. Sabe o que é demais? Sabe quando você sente, quando a sua cabeça ferve, quando você tem 1 milhão de ideias, mas aí o que a sua mente faz com você? Te sabota. Primeiro que se eu tenho muitas ideias, se eu sou uma pessoa cheia de energia, se eu tenho um desejo de fazer alguma coisa, eu tenho que anotar. Eu tenho que gerir meu tempo melhor. Eu tenho que fazer as coisas acontecerem, né? E quem só pode fazer o que eu tô fazendo? Tem quantos trilhões, né? Sei lá, bilhões, milhões, não me importa. Quantas mil pessoas não estão fazendo isso que eu estou fazendo aqui, nesse exato momento, agora? Mas eu estou fazendo também. Porque se todas elas podem fazer, eu também posso fazer. O problema é que a gente se perde pelas múltiplas tarefas. Aí eu quero fazer isso, não, agora eu vou fazer assim, aí eu quero fazer aquilo, agora eu mudei de ideia. E nem tem importância você mudar de ideia. Mas você tem que focar pelo menos em algo que você tem uma habilidade muito grande, que você sabe que dão bons frutos, que você já sentiu muitas vezes no seu coração essa verdade e que de alguma forma você se desviou o olhar, permitiu que a sua mente sabotadora te sabotou e você acabou não colocando em prática. Então, quando você vê alguém fazendo algo que você fala, nossa, eu gostaria tanto de fazer isso, não deixa mais a sua mente falar pra você que você não pode, que você só é mais um. Vai lá e faz. Se você tem condição de fazer, vai lá e faz. E se você não tem condição de fazer, busca uma condição para você fazer. Fale com gente. Gente como a gente. O Adriano colocou exatamente isso. Só você. Não existe exatamente o mesmo porque cada um é único. Isso, exatamente. Tem várias pessoas fazendo a mesma coisa, mas como eu, só eu, porque eu sou única. Eu não sou melhor e nem pior, mas eu sou eu, com as minhas verdades, as minhas histórias, com o meu jeito de acessar, com o meu jeito de fazer e o meu jeito de conectar. Então, a fonte é inesgotável. E se ela é inesgotável, ela tem para todo mundo. Não importa se seja 1 milhão de pessoas fazendo a mesma coisa. Ou fazendo parecido, ou fazendo mais, ou fazendo menos que você. Não importa isso. Importa você se conectar de novo com essa fonte e buscar aquilo que arde dentro de você, para você reverberar para as pessoas que estão preparadas para se conectarem a você. Não tem como se conectar com uma única pessoa. Nós somos gente, falando com gente, desenvolvendo gente. Qualquer trabalho que você esteja fazendo, não importa qual, você está se conectando com pessoas, com gente. Não importa se essa pessoa aparece ou se ela é oculta, mas é gente. Você está todos os dias conectado com gente. A minha pergunta é, que tipo de conexão que você está fazendo? Porque ora a gente se desconecta da fonte e aí nós ficamos o quê? Volúveis. Aí nós ficamos à mercê de vários resultados. Mas se você conectar direto com a fonte, você só vai ter resultado positivo. Não tem como você vibrar de maneira positiva e o seu resultado ser negativo.
E o contrário é o mesmo. Não tem como você vibrar no negativo e o seu resultado ser positivo. Então, se conecte consigo, com a fonte, descubra quais são as suas habilidades. Elabore pelo menos 3. Você tem muito mais que isso, eu tenho certeza. Mas elabore 3. E dessas 3, foque pelo menos em uma. E se você não está focado de consciência plena, de atenção plena para esse resultado, dedica 30 minutos para você começar. Ou acrescente mais 30 minutos para você começar. Ou desenvolva uma nova habilidade que você gostaria de fazer. Eu tenho certeza que se a gente se conectar dessa forma, se a gente demandar essa energia gostosa, positiva, de gente, a gente vai ter um lastro de resultados maravilhosos. Muitas coisas já estão prontas. Outras vão ser prontas. Outras vão ser descobertas, outras vão ser pensadas. E não vai parar, a gente só está no mundo mais acelerado. Eu falei pro meu mentor, né, pro Django Soares, você me assusta. Quando eu tô tentando digerir uma informação que você me passa, você já colocou mais 30 informação nova. E eu tenho 53 anos. Quem aí nunca deu... Eu acho que de todo mundo que tá aqui, eu acho que eu sou a mais velha, né? 53 anos, eu acho que às vezes eu não vou conseguir aprender algumas coisas. Pela velocidade que acontece. Mas quem tá me sabotando e dizendo que eu não consigo? Aí eu me deparo com pessoas que têm mais idade do que eu e que conseguem deslanchar algo muito mais do que eu. E aí eu me pergunto, por que essa pessoa consegue? E a resposta é muito clara. Porque ela tá praticando mais tempo. Porque ela tá dedicando mais foco, mais energia, mais atenção. Bom dia, Fabi. Bom dia, olha, tô maluca, né? Boa noite, Fabi. Então, o meu gasto de energia para as coisas que não são boas é a mesma coisa quando as coisas são boas. Então, a demanda de energia é a mesma. Então, a gente tem que fazer o quê? Mudar o foco. Demandar mais energia para os resultados que eu quero fazer e quero ter melhor. Então, vamos embora. Vamos acelerar, né? Vamos acelerar para a gente poder realmente se conectar e ter novos resultados e ter coisas boas para oferecer. E não importa, não fica preocupado se você é só mais um, não. O seu mais um vai se conectar com os únicos mais uns que vão se conectar só através de você. Então, vão se conectar das mais variadas formas. Mas essa fonte, lembra, ela é inesgotável. Quando a gente ouve a palavra inesgotável, a gente acha muito lindo, muito leve, muito gostoso. Mas o que ela realmente significa? Então, tem espaço para todo mundo. Né? O sol nasceu para todo mundo. O espaço é de todo mundo. Tem muitas coisas repetidas, tem muitas coisas sendo colocadas, mas também tem muitas coisas novas para acontecer. Se conecta direto com a fonte. Se permita perguntar qual é o seu papel, quais são as habilidades que você pode desenvolver, que as pessoas que vão se conectar a você precisa delas. Né? Esse sábado eu me conectei com pessoas que eu nunca vi pessoalmente. Mas foi uma conexão muito gostosa. E elas são parte importantíssimas para mim nesse momento da minha vida. Então, só se permita. Desconecta um pouco, pratica. Quando você estiver conversando com o seu esposo, ou com a sua esposa, ou com o seu companheiro, ou com a sua namorada, enfim, até com o seu cachorro. Quando você estiver com o seu animal de estimação, seja o seu gato, seja o seu cachorro, seja o seu passarinho, eu não sei. Esteja presente como gente, como uma pessoa importante,
Esteja naquele momento. Então, se você for pisar numa grama, aprenda a pisar e sentir a grama. Se você for olhar para o céu, aprenda a estar presente. Se você for conversar com alguém, esteja 100% presente. Sai do piloto automático. Se permita. Boa noite, Nádia. Então, se permita a estar presente na vida das pessoas e permitam que as pessoas estejam presentes. O que eu quero dizer com isso? Esteja com a atenção plena, voltada. Quando vocês querem uma conexão com a fonte, como é que vocês se conectam com ela? Vocês param. Eu paro. A gente alivia a respiração e a gente tenta ali, ó, ter um tete a tete, um face to face, conversar. A gente abre o coração, a gente se permite sentir, né? A oração termina com ação de parar. Às vezes, a melhor ação que existe, às vezes, é você stop, parar. Parar para poder permitir sentir que você está no caminho certo, que você fez a escolha correta, que a sua habilidade está funcionando. E nesse momento você pode parar para ser grato. Nesse momento você pode parar para pedir maiores informações. Qual é o próximo passo que você precisa dar diante daquilo que você já está, que você já estabeleceu, que você já construiu? Né? Essa conexão tem que ser uma linha direta, porque quando a fonte mostra para você, quando você sente que veio da fonte, pode o universo falar para você o contrário, porque você sente que é aquilo e pronto, acabou. Então você vai realmente fazer aquilo, e aquilo vai dar bons frutos, não tem por onde. Então, desliga só um pouquinho do piloto automático. Eu também estou precisando desligar. E eu estou me desligando. E atenção plena, foco, 30 minutos a mais para você olhar para uma habilidade que você já tem ou para você aprender uma nova habilidade. Nós somos seres de hábitos, nós somos seres de transformações. Nós somos, atrás de qualquer máquina existe gente. Como você, como eu, como todo mundo. Então, todas as vezes que eu aplico da maneira correta, da minha forma correta de ver, de ser e de sentir, os meus resultados são maravilhosos. Mas aí eu deixo de ter resultado e muitas vezes fico ali, ó, travada, parada, olhando tipo, ué, mas o que tá acontecendo que não tá mais fluindo? O que está acontecendo que eu parei? O que está acontecendo? E aí eu percebo que eu estou colocando meu foco onde? Nas distrações do mundo. Às vezes estou ali me cobrando perfeição, me cobrando ser melhor, ou então fazer de uma maneira que não é o que o meu coração vibra, o que o meu coração sente. Eu paro para pensar o tanto de gente que existe, que acredita que nem sabe fazer nada. Tem pessoas ligadas no automático, fazendo algumas coisas por fazer. Mas elas não estão realmente conectadas, fazendo o que elas sentem que elas gostariam de fazer. E outras nem sabem o que gostariam de fazer. Mas minha pergunta é, por que você ainda não sabe? Por que eu muitas vezes não soube? Porque as distrações do mundo me levam para o piloto automático sabota minha mente e eu paro, não consigo mais fazer. Então, essa noite eu queria fazer esse convite para vocês abandonar o piloto automático e ter algo intencional, algo novo. Ou foco naquilo que você já está desenvolvendo e que está indo muito bem. Não para. Coloca 30 minutos a mais. Coloca
uma nova habilidade, coloca um novo olhar, coloca um planejamento, uma gestão de tempo. Eu falei exatamente hoje para o meu marido, nós precisamos gerir melhor o nosso tempo. Nós precisamos imprimir uma planilha de tempo, de como são os gastos do nosso tempo. E eu tenho certeza que se a gente realmente cumprir, colocar foco, atenção plena nisso, a gente vai produzir mais e vai produzir melhor. O que? Não sei. Isso é uma conexão com a fonte e eu vou receber as informações que eu preciso. Porque eu estou disposta, porque eu estou aberta a fazer isso. Então, não importa qual a sua religião, qual a sua crença, importa você se conectar. Só isso. Você se conectar e você se permitir receber instrução. Porque às vezes a gente desconecta por isso. Porque a gente não dá o devido tempo para receber instrução. Porque a gente tá aqui, ó, o dia inteiro, ou com outras distrações no mundo. Nós estamos vivendo a era do digital. Nós precisamos disso. Nós nos conectamos através disso. Mas nós não podemos deixar momentos valiosos, momentos importantíssimos serem consumidos dessa forma, em uma desconexão muito rápida. Então, ajuste, volta a chavinha, ou vira a chavinha, ou sei lá, faz alguma coisa. Não sei. Olha um livro, né? Pense num bom filme, pense, sei lá, em fazer alguma coisa junto. Desliga o seu celular quando você estiver comendo, ou quando você estiver só você e o seu companheiro, a sua companheira, ou o seu animal de estimação. Abandona ali por minutos, não vai atrapalhar a sua vida de uma maneira geral, né? Mas esteja de presente, gente com gente. Seja gente, né? Seja gente e descubra a sua habilidade. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa e a gente faz de um jeito, de outro, atira de um lado, atira de outro, e a gente não acaba por não fazer nada, com aquela sensação de frustração, de meu tempo é corrido, eu tenho 1000 coisas para fazer, eu tô fazendo multitarefas, mas chega no final do dia, parece que eu não dei conta e eu não tive resultado de tanto empenho, de tanto gasto, de tanta demanda de energia. Descobre qual é o seu nicho. Descobre a sua verdade. Descobre aquilo que quando uma pessoa estiver com você, quando tiver gente com gente, olhando, ouvindo ou recebendo um trabalho que você entrega, da sua forma, essa pessoa olha e fala, poxa, ela realmente se dedica a isso. Ela realmente faz isso com o melhor que existe dentro dela. E o seu melhor não precisa ser melhor comparado ao melhor de ninguém. Tem que ser só o seu melhor. Li, boa noite. Então, o seu melhor, dê o seu melhor. Doe o seu melhor. Faça com amor. Se você for fazer uma comida, faça com amor. Faça o seu melhor. Faça com prazer em fazer. Se você for conversar com alguém, faça o seu melhor. Esteja no seu melhor. Se você for fazer um trabalho, executar um trabalho, faça de maneira melhor. Esteja com gente. Eu sou gente, você é gente. E todo mundo é gente. E todo mundo precisa de todo mundo. Então todo mundo precisa de gente. Se conecta com as pessoas que conectam a você, né? Então, olha só, tem uma pessoa querendo participar. Então eu vou chamar ela aqui, tá bom? Vou deixar ela participar e eu prometo que eu já tô encerrando essa live, tá bom? Com esse
objetivo, com esse propósito. Descobre as suas 3 habilidades, foca pelo menos em uma. Não deixa o seu cérebro e a sua mente te sabotar e esteja presente, fazendo da melhor forma que você possa entregar, tá bom? Vamos lá. Ele. E aí, nada? Então, acho que não deu certo. Mas é isso. Então, a gente pode conversar uma outra noite, né? E a gente pode, inclusive, conversar com alguém no ao vivo aqui e a gente se conectar e poder trocar experiências, tá bom? Então, no Fala Gilza dessa noite, era isso que eu queria contribuir comigo, com vocês e com todo mundo que deseja se conectar comigo, tá bom? Uma noite abençoada para vocês, bom descanso, desfrute de foco, de atenção, demande energia para coisas que estão dando certo ou que vocês queiram que dá certo e não gaste a mesma quantidade de energia com o que não está dando certo ou que não está trazendo bons resultados para vocês, tá bom? Eu amo falar, né? Por isso que é Fala Gilza, e eu gostaria muito, algumas vezes, de falar com alguns de vocês, né? E vamos ver se dá certo, tá bom? Boa noite, uma noite abençoada e gratidão por vocês que estavam aqui presente comigo até agora, tá bom? Tudo de bom, um beijão do Fala Gilza. E eu vou deixar, tá bom? No link aí embaixo, nos comentários e também na minha página, esse mentor que está sendo de grande importância na minha vida e que está me ajudando, ele, algumas outras pessoas que eu me conectei através dele, tá bom? Ali falou que não conseguiu, mas a gente fala numa próxima, tá bom, Li? Boa noite, porque eu não quero tomar mais o tempo de vocês ainda, tá? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.